Você já presenciou uma humilhação pública? Aquele tipo de cena que queima por dentro, mas que poucos têm coragem de intervir? Essa história começa assim, com um silêncio. Mas não qualquer silêncio. Um silêncio capaz de gritar mais alto que um escândalo. Era meio-dia, rodoviária central de Fortaleza. Sol a pino, calor escorrendo pelas paredes, buzinas, filas, malas e pressa. Entre centenas de pessoas, duas vidas diametralmente opostas se cruzam por acaso ou por destino. Tatiane, engenheira de 36 anos, salto alto, óculos escuros e um laptop no colo, aguardava seu ônibus executivo rumo a uma reunião importante. Ao seu lado, quase invisível aos olhos apressados, estava seu Raimundo. 68 anos, pele marcada pelo tempo e pelas batalhas. Aposentado, mas não parado. Estava ali, sentado no chão com sua pequena lona, limpando sapatos para complementar a renda e comprar os remédios da esposa doente. O que era para ser apenas mais um dia comum para ambos se transformaria em uma virada completa de suas histórias. Em segundos, um gesto de arrogância colocaria Tatiane sob os olhos julgadores do país inteiro. E do outro lado, o silêncio de seu Raimundo se tornaria um grito coletivo por respeito e dignidade. Mas, como uma cena tão cotidiana ganhou repercussão nacional, como um homem simples, sentado no chão, foi capaz de ensinar tantos sem levantar a voz. E o que acontece quando quem humilha se vê exposto e obrigado a encarar o próprio reflexo? O que você vai ver agora não é só uma história de internet. É uma lição que começa com um sapato sujo e termina com corações limpos. O relógio marcava 12h07 quando Tatiane chegou à plataforma principal da rodoviária central de Fortaleza. O calor era sufocante. O barulho das malas, dos alto-falantes e do vai e vem, apressado dos passageiros, contrastava com a calma rígida da engenheira. Vestia-se com elegância, camisa de linho branco, calça social impecável, sapatos de couro italiano reluzentes. Sentou-se num banco de metal à espera de seu ônibus executivo. Olhava o celular, digitava mensagens, franzia a testa. Estava atrasada para uma reunião importante com investidores. A poucos metros dali, quase ao nível do chão, estava seu Raimundo, 68 anos. Um corpo cansado, mas olhos atentos. Usava uma camisa desbotada, um boné velho e trazia consigo uma pequena lona plástica onde dispunha escovas, panos e graxas. Era um dos poucos engraxates que ainda resistiam naquela rodoviária. Não por escolha, mas por necessidade. Aposentado havia anos, fazia bicos para ajudar nas despesas da casa e garantir os remédios da esposa, acamada havia mais de uma década. Ele observava as pessoas passando sem pressa, como quem já entendeu que a vida se revela nos detalhes. Com educação, oferecia seu serviço aos viajantes. Alguns ignoravam, outros apenas sorriam. Tatiane foi uma das que pararam. Ela estendeu o pé com rapidez e disse sem encará-lo: "Dá um jeito aqui. E capricha, porque esse sapato custou caro." Ele apenas assentiu com a cabeça. Pegou o pano com delicadeza e começou o trabalho. Mal sabia ele que aquele gesto simples iniciaria uma corrente de acontecimentos capaz de virar o Brasil do avesso. Tatiane observava o trabalho de seu Raimundo como quem fiscaliza um funcionário subalterno. Mantinha os braços cruzados, os olhos ora no celular, ora no sapato. Ele, por sua vez, seguia concentrado, cuidando do couro com movimentos lentos, quase artísticos. Era visível que tratava aquele sapato como algo precioso, não pelo preço, mas por respeito ao ofício. Foi quando, ao finalizar o serviço, ele girou levemente o sapato para verificar o solado. Uma marca tênue, quase imperceptível, permaneceu no canto. Talvez estivesse ali antes. Talvez fosse só um desgaste natural. Mas para Tatiane, foi o estopim. "Isso aqui é o quê?"
Ela exclamou, levantando o pé e apontando com o dedo. Você riscou meu sapato. Isso aqui custou mais do que o que você deve ganhar em um mês. Olha isso. O tom de voz dela subiu, cortando os samosatos, burburinho da rodoviária. Passageiros se viraram, alguns pararam. Ela não percebeu ou não se importou. É por isso que esse país não vai para frente. Velho, ultrapassado, querendo fazer o que não dá conta. Era para estar em casa, descansando e não se arrastando no chão dos outros. Seu Raimundo apenas a encarava, ainda ajoelhado com o pano na mão. As palavras de Tatiane ricocheteavam no silêncio em volta. Não havia resposta. Não havia defesa. Apenas olhares perplexos de quem testemunhava algo que não se explica. Apenas se sente. Ela finalizou com desprezo, puxando o pé com brusquidão. Incompetente! E naquele momento a rodoviária parecia ter parado. Não pelo escândalo em si, mas pela violência invisível de uma frase que carregava décadas de desprezo disfarçado de superioridade. Enquanto os ecos das palavras de Tatiane ainda reverberavam no ar abafado da rodoviária, seu Raimundo permaneceu, ajoelhado, o pano ainda em suas mãos, o olhar fixo no chão por alguns segundos. Não havia ódio em seus olhos, tampouco vergonha, apenas um cansaço profundo, do tipo que não vem do corpo, mas da alma. Ele respirou fundo, ergueu os olhos lentamente encarando Tatiane, mas não como quem enfrenta. Era um olhar que atravessava, como se dissesse: eu já vi isso antes, muitas vezes. Com toda a calma do mundo, voltou a passar o pano no sapato, mesmo sem necessidade. Um gesto de respeito, ou talvez de resistência silenciosa. Ao redor, o silêncio se instalou. A cena já não era mais sobre um sapato riscado. Era sobre algo maior, um embate entre a arrogância e a dignidade. E naquele instante, a plateia improvisada parecia saber disso. Tatiane, ainda em pé, bufava impaciente. Queria uma reação, um grito, uma justificativa, mas o que recebeu foi o contrário. Seu Raimundo se levantou com dificuldade, guardou o pano na bolsa de lona e só então, com voz baixa e serena, disse: eu trabalho com dignidade. E dignidade é coisa que nem todo diploma dá. Foram apenas essas palavras, simples, diretas, sem agressividade, mas cortantes como navalha. Tatiane permaneceu imóvel, como se tivesse levado um tapa invisível. Aquela frase não era apenas uma resposta, era um espelho. Um espelho que mostrava exatamente o que ela se recusava a ver sobre si mesma. Ele ajeitou a bolsa no ombro, limpou as mãos num pano velho e caminhou até um banco próximo, sentando-se com discrição. Não pediu desculpas, mas também não exigiu nada. Seu silêncio era completo, e dentro dele havia mais força do que qualquer discurso inflamado. Quem estava por perto sentiu. Era como se algo tivesse mudado ali, como se aquela frase tivesse rompido um ciclo, e foi exatamente esse momento, essa reação serena diante da humilhação, que começaria a virar a história de cabeça para baixo. A cena em si parecia ser apenas mais um episódio trivial de desrespeito no cotidiano. No entanto, a vida tem uma maneira curiosa de transformar momentos simples em algo muito maior. O motorista de aplicativo André, 27 anos, estava na fila para pegar um passageiro quando viu o que acontecia. Ele tinha acabado de deixar um cliente e percebeu o tumulto. Ao ouvir a gritaria de Tatiane e ver a reação de seu Raimundo, algo lhe chamou a atenção. Não a explosão de raiva de Tatiane, mas o silêncio de seu Raimundo, tão carregado de dignidade. Com o celular nas mãos, André não pensou duas vezes. Filmou a cena e, ao ver o idoso responder com sua frase serena, não resistiu. De imediato postou o vídeo nas redes sociais, acompanhando com uma legenda que dizia: nunca vi alguém ser tão humilhado e mesmo assim ensinar tanto. Em minutos, o vídeo começou a se espalhar. Em poucas horas, a hashtag Dignidade de Raimundo já estava nos Trending Topics. Milhares de pessoas estavam compartilhando a cena.
uns indignados com o comportamento de Tatiane, outros admirados com a postura de seu Raimundo. A internet, com sua imensa velocidade, se transformava em uma verdadeira rede de solidariedade para com o idoso. A história rapidamente ultrapassou as barreiras das redes sociais. Blogs e portais de notícias locais começaram a noticiar o ocorrido. Em pouco tempo, as primeiras reações começaram a aparecer. Essa senhora precisa aprender o que é respeito. Esse é o tipo de educação que a gente precisa ver. Mas por aí, o silêncio de seu Raimundo vale mais do que 1000 palestras sobre humildade. Tatiane, que até então se considerava uma mulher de sucesso, com um cargo de engenheira e uma vida estruturada, viu seu nome ser associado àquela cena. Uma cena que rapidamente se tornaria sinônimo de arrogância e falta de empatia. Ela começou a receber mensagens de repúdio, tanto em suas redes sociais quanto em seu trabalho. A construtora onde ela trabalhava foi pressionada por clientes e colaboradores a se posicionar sobre a situação. E tudo isso por causa de um vídeo de menos de 1 minuto. O mundo já não olhava mais para seu Raimundo como um simples engraxate. Ele agora era um símbolo, e Tatiane, ela era a vilã. Em menos de 48 horas, o nome de seu Raimundo estava em todos os cantos da cidade e além. O vídeo que André postou se espalhou de maneira imensurável e a reação pública foi avassaladora. O Brasil inteiro estava indignado com a humilhação sofrida por aquele homem simples, mas admirava profundamente sua postura de silêncio e dignidade. O vídeo não era apenas uma denúncia de desrespeito, mas um grito coletivo por empatia, humanidade e respeito ao próximo. A pressão em cima de Tatiane aumentava. Nas redes sociais, ela começou a ser atacada com veemência. Chamavam-na de arrogante, fria e insensível. Sua imagem pública estava completamente abalada. Em sua construtora, as reações começaram a ser tão intensas que logo se tornaram impossíveis de ignorar. Seus superiores, temendo uma repercussão ainda maior, a afastaram de imediato. Foi um golpe duro. O que ela imaginava ser uma simples correção de um erro se transformara em um escândalo que comprometia não apenas sua imagem, mas sua carreira inteira. Enquanto isso, a história de seu Raimundo tomava outro rumo. O impacto da repercussão foi tão grande que ele foi convidado a participar de um programa local de televisão que decidiu dar voz ao homem que, em um ato simples, tocou o coração de tanta gente. Durante a gravação, seu Raimundo falou de sua vida com humildade e um sorriso tranquilo. Ele revelou que, apesar de aposentado, precisou continuar trabalhando para sustentar a esposa doente. Contou que, no fundo, o trabalho de engraxate era uma maneira de resgatar a dignidade que muitos tentavam tirar dele. A história de seu Raimundo comoveu não apenas os telespectadores, mas a sociedade como um todo. Em poucas horas, uma vaquinha online foi criada, e o que era uma campanha de ajuda a um homem de 68 anos, batalhador e sereno, rapidamente arrecadou uma quantia suficiente para garantir que ele pudesse descansar em sua casa, sem a necessidade de continuar trabalhando. O nome de seu Raimundo agora era sinônimo de resistência, dignidade e humanidade. Ele, que antes era invisível para muitos, se tornou uma referência de sabedoria e força para toda uma nação. Tatiane se via afogada. Não havia mais como esconder. A pressão da opinião pública era imensa e a repercussão negativa se alastrava a cada minuto. Seu nome já estava associado à humilhação de seu Raimundo, e a empatia por ele crescia de forma avassaladora, enquanto ela se afundava em uma espiral de vergonha e arrependimento. Ela sabia que não havia como voltar atrás. A internet, como um monstro de 1000 cabeças, não perdoava, e até o momento parecia que a única coisa que restava a ela era o peso da culpa. Seu telefone não parava de tocar. Mensagens de amigos e colegas de trabalho, cada uma mais dura que a anterior.
A construtora onde ela trabalhava foi pressionada e, em um movimento rápido, ela foi afastada. O que parecia ser o auge de sua carreira, agora parecia ter desmoronado em questão de dias. Ela tentava entender o que havia acontecido. Aquele momento de raiva, aquela explosão sem motivo, a falta de controle sobre suas palavras. Ela tentava justificar a si mesma, mas não conseguia. Não importava o quão bem-sucedida fosse em sua profissão, não importava o diploma ou os anos de estudo. Naquele momento, ela se sentia mais perdida do que nunca. Foi quando, após dias de angústia e reflexão, Tatiane tomou uma decisão. Procuraria seu Raimundo. Ela sabia que ele não deveria ser a única vítima daquela história. Ela precisava olhar nos olhos dele, entender o impacto de suas palavras e, acima de tudo, pedir desculpas. Ela sabia que as palavras, por mais sinceras que fossem, talvez não pudessem reverter o mal que causou. Mas ainda assim, ela sentia que precisava fazer isso. Algo dentro dela a impelia a corrigir aquele erro, por mais difícil que fosse. Com o coração apertado, Tatiane se dirigiu à casa de seu Raimundo e, ao encontrá-lo, foi direto ao ponto. Não havia justificativas, não havia desculpas prontas, apenas palavras de arrependimento. Eu nunca pensei que minha atitude fosse refletir tanto. Você me ensinou mais com o silêncio do que eu aprendi em anos de faculdade. Me perdoe. Seu Raimundo a olhou calmamente. Não havia raiva em seu olhar, apenas serenidade. Ele não queria vê-la aflita ou se sentindo culpada. Não havia espaço para isso. Apenas uma resposta que ele sempre soubera dizer com a sabedoria que só os mais humildes possuem. Respeito não se exige, se pratica. Tatiane ficou em silêncio. Não havia mais nada a ser dito. Era a primeira vez, talvez em muito tempo, que ela verdadeiramente compreendia o valor daquelas palavras. Não era sobre o que ela queria dizer, mas sobre o que ela realmente precisava aprender. O pedido de desculpas de Tatiane não foi apenas uma simples troca de palavras. Aquela conversa com seu Raimundo foi o ponto de partida de uma verdadeira transformação dentro dela. O peso da arrogância, da superioridade que ela carregava, começou a se dissipar como névoa ao sol. O impacto do que ela vivenciou, da reação silenciosa de seu Raimundo, estava finalmente fazendo sentido. E o que antes parecia ser apenas um erro impulsivo, agora era a chave para uma mudança profunda. Tatiane, que havia se acostumado a olhar para o mundo com olhos de julgamento, passou a enxergar as pessoas de uma maneira diferente. Não só os mais velhos, mas qualquer ser humano que cruzasse seu caminho. Ela começou a perceber como pequenas atitudes poderiam afetar a vida do outro, tanto para o bem quanto para o mal. A arrogância que um dia a fazia sentir-se superior aos outros foi substituída por uma empatia genuína, algo que ela nunca soubera como cultivar. A reviravolta não aconteceu da noite para o dia, mas aos poucos ela foi dando passos firmes em direção ao que até então ela considerava um território desconhecido, o trabalho com a inclusão social. Tatiane decidiu, com determinação, que usaria sua experiência profissional para ajudar aqueles que, como seu Raimundo, estavam invisíveis para a sociedade. Ela começou a se envolver em projetos de inclusão para idosos em situação de vulnerabilidade. Sua primeira ação foi convidar seu Raimundo para ser consultor de vivência em um dos programas em que ela estava envolvida. Ele, que um dia foi visto apenas como um simples engraxate, agora tinha voz e um papel importante em ações de transformação social. Tatiane sabia que a experiência de vida dele, mais do que qualquer diploma, poderia ensinar lições que nenhum curso poderia proporcionar. Mas a verdadeira mudança aconteceu dentro dela. Não foi o trabalho social que a fez perceber, mas a forma como ela passou a ver o mundo. A arrogância cedeu lugar a um compromisso profundo com a empatia,
com o respeito genuíno pelos outros. E ao lado de seu Raimundo, ela começou a dividir sua jornada, ensinando a outros o valor da verdadeira dignidade, algo que ela aprendera da forma mais dura possível. Juntos, começaram a dar palestras sobre empatia e reconexão humana, levando sua mensagem a escolas, empresas e até em eventos públicos, onde Tatiane, agora mais humilde, compartilhava como uma simples atitude podia transformar uma vida. Era uma manhã ensolarada na periferia de Fortaleza. As ruas estavam movimentadas, com crianças correndo para a escola, vendedores ambulantes oferecendo seus produtos e o cheiro de comida caseira se espalhava no ar. Mas naquele dia, algo diferente estava prestes a acontecer. A Feira de Cidadania, organizada por um grupo local de apoio à comunidade, estava em pleno funcionamento. Diversas atividades estavam sendo realizadas, desde exames médicos gratuitos até oficinas de capacitação para moradores da região. No palco improvisado, estavam sendo feitas apresentações culturais e os líderes comunitários discursavam sobre os desafios e as vitórias daquelas pessoas que muitas vezes eram esquecidas pela sociedade, mas o momento mais aguardado estava prestes a acontecer. No centro da praça, uma grande fila se formava. Lá seu Raimundo, com seu sorriso tranquilo e seu jeito sereno, estava prestes a ser homenageado. Ele agora não era mais o homem invisível que passava despercebido nas ruas da cidade. Seu nome havia se tornado sinônimo de dignidade e respeito, e ele era visto como um verdadeiro herói por muitos. Tatiane estava ao seu lado. A mulher que, há meses atrás, o humilhava publicamente, agora o acompanhava com um sorriso sincero e os olhos marejados. Ela, que havia aprendido mais com seu Raimundo do que jamais imaginou, estava prestes a entregar a ele uma das maiores homenagens de sua vida. O palco ficou em silêncio quando o apresentador anunciou o prêmio. O título de Guardião da Dignidade Popular seria entregue a seu Raimundo em reconhecimento à sua história de vida e à sua incansável luta pela dignidade e respeito dos trabalhadores invisíveis como ele. O público aplaudiu de pé. Cada palmo de aplauso parecia ser uma celebração não só da vida de seu Raimundo, mas também de todas as histórias de superação que ele representava. Tatiane, com a voz embargada pela emoção, se aproximou de seu Raimundo. Com as mãos trêmulas, entregou a placa que ele tanto merecia. Suas lágrimas começaram a cair, não de tristeza, mas de uma profunda gratidão por tudo o que havia aprendido com aquele homem simples, mas extraordinário. Você me ensinou a ver o mundo de outra forma, seu Raimundo, a ser mais humana, a ser mais digna. Essa homenagem é muito mais sua do que minha, disse ela com a voz entrecortada. Seu Raimundo, com aquele sorriso tranquilo e sua voz serena, respondeu: a gente aprende muito, moça, mas o importante é não esquecer. Não é o diploma que ensina tudo, é a vida. O público ficou em silêncio por um momento, absorvendo o peso daquelas palavras. Era como se, naquele instante, o próprio ar da praça se transformasse em algo mais leve, mais puro. Entre aplausos e lágrimas, um garoto na plateia, com os olhos fixos em seu Raimundo, murmurou para sua mãe: quero envelhecer com essa coragem. Aquela frase, simples e sincera, parecia resumir tudo o que havia acontecido. O ciclo estava completo. A transformação de Tatiane, a visibilidade dada a seu Raimundo, a lição de humildade e dignidade, uma história de empatia, reconexão, humana e superação. O legado de seu Raimundo, agora reconhecido publicamente, seria, sem dúvida, transmitido para as futuras gerações. O aplauso final foi estrondoso e, naquele momento, a sociedade finalmente parecia ter se lembrado de algo simples, mas essencial. Respeito é a base de qualquer sociedade decente.
A história de seu Raimundo e Tatiane percorreu o Brasil de norte a sul, tocando corações e despertando consciências. De um simples episódio de humilhação pública, onde um homem simples foi desrespeitado, surgiu uma mensagem poderosa que não pode ser ignorada. Mais do que um ato de injustiça, foi um momento de reflexão coletiva sobre o que realmente importa na vida. Essa história nos lembra que muitas vezes a sociedade se foca demais em títulos, diplomas e aparências. Achamos que a inteligência, o respeito e a dignidade estão atrelados ao status social ou à educação formal. Mas, como mostrou seu Raimundo, a verdadeira sabedoria muitas vezes vem das experiências simples e cotidianas, que nos ensinam a ser humanos de uma forma muito mais profunda do que qualquer graduação ou especialização. Tatiane, uma mulher bem-sucedida com um diploma e uma carreira estruturada, viu sua vida transformada por um homem que aparentemente era invisível para a sociedade. Seu Raimundo, com sua sabedoria silenciosa, mostrou a ela que a dignidade não se ensina em salas de aula. Ela se vive. E a verdadeira educação está na capacidade de olhar o outro com respeito, independentemente de sua posição na sociedade. O vídeo de seu Raimundo, que começou com a humilhação de um homem simples, se transformou em um grito de alerta para todos nós. A solidariedade de tantos, o apoio àquele que foi desrespeitado, foi a resposta que todos nós precisamos dar. Quando presenciamos injustiças como essa, o mundo mudou e esse simples momento de silêncio tornou-se um exemplo de transformação social. E a lição que fica é clara: o respeito não é algo que se exige ou se impõe. Ele é conquistado através de nossas ações, atitudes e principalmente pela forma como tratamos os outros. Um diploma pode garantir uma profissão, mas não garante caráter. A verdadeira riqueza de uma pessoa está em sua capacidade de enxergar o outro, de praticar empatia e de reconhecer o valor humano, não apenas o status social. Se essa história tocou seu coração, compartilhe. Porque, como seu Raimundo nos ensinou, respeito não é luxo. Ele é a base de qualquer sociedade decente. Se você chegou até aqui, é porque também sentiu a força dessa história incrível de transformação e superação. A lição de seu Raimundo não é só sobre dignidade, é sobre como todos nós podemos aprender e crescer, não importa de onde somos ou o que sabemos. Uau! Que jornada, não é? De uma simples cena de desrespeito a uma transformação poderosa que tocou o coração de todos nós. Agora, se você também ficou inspirado e sentiu o impacto dessa história, já sabe o que fazer, né? Deixe seu like aqui embaixo. Vai ser tipo um abraço digital para mostrar que você também aprendeu a lição de seu Raimundo. Aqui a gente compartilha histórias que nos fazem pensar, emocionar e, claro, se transformar. Então, clica no botão de inscrever-se e vem fazer parte dessa família de gente que busca ser melhor a cada dia. Ah, e antes que eu esqueça, ativa o sininho, porque quando o sininho toca, a gente compartilha mais histórias, mais lições, mais momentos que podem mudar a sua vida. E lembre-se, cada pequena ação pode transformar o mundo.